Preciso te atualizar sobre as negociações entre Santos e Flamengo por Ângelo, semana decisiva. Tudo sobre a freguesia do Botafogo para com o Flamengo, as últimas do mercado, bastidores e muita informação. O vídeo tá bem legal. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, com a missão de te deixar por dentro das últimas do seu time do coração. Se você ainda não é inscrito, aperta esse botão vermelho de inscreva-se e deixa like se curtiu o vídeo. Combinado? Quero falar agora sobre o Botafogo, que está se tornando um freguês de caderneta do Flamengo. Com a derrota por 1-0 nesse sábado em Brasília, o Flamengo com um time completamente reserva, o único gol da partida marcado pelo Matheus Gonçalves, já são 7 vitórias consecutivas do Flamengo contra o Botafogo na condição de visitante. Desde 2019, quando o Botafogo joga em casa contra o Flamengo, todos os resultados são de vitória rubro-negra. Se a gente ampliar um pouquinho esse retrospecto e contar também jogos do Flamengo como mandante, nos últimos 11 jogos, 9 vitórias do Fla, 1 empate e 1 derrota, Flamengo deitando e rolando diante de um dos seus grandes rivais. Bora mudar de assunto e falar sobre Ângelo, atacante do Santos, que é pretendido pelo Flamengo. Contei para vocês que conversei com o responsável pela negociação nesse sábado. Ele não tá muito otimista, mas o Ângelo acabou dando a entender, deixando na cara que tá louco para jogar no Flamengo. É que durante a vitória do Flamengo contra o Botafogo, com o time em reserva, o Ângelo chegou a tuitar sobre o gol do Matheus Gonçalves, festejando, comemorando, elogiando o atacante. O problema é que o torcedor do Santos ficou revoltado, até porque o Ângelo não joga o clássico contra o Corinthians nesse domingo, ele alega um desconforto muscular e muitos dos torcedores do Peixe entenderam que ele estaria se oferecendo para o Flamengo. Em compensação, ou por outro lado, os torcedores rubro-negros ficaram bastante felizes com a reação, com o comportamento do atacante. Só para contar para vocês, segundo a minha fonte, o Flamengo chegou a oferecer 9 milhões de euros, o Santos bate nos 20 milhões de euros. Já o pessoal do FlaWeb, que é um site que acompanha o Flamengo, afirma que o rubro-negro fará uma nova investida com 10 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus. Ainda que essa proposta seja feita, acho difícil que o Peixe aceite. O Santos tem 70% dos direitos econômicos do jogador de 18 anos de idade. Para falar agora sobre Ângelo, atacante do Santos, que interessa ao Flamengo, semana decisiva para o atleta. Bora explicar o contexto dessa história. Nessa sexta-feira, o Conselho de Futebol do Flamengo se reuniu para tratar sobre reforços. Um volante para substituir o João Gomes, um ponta, especialmente ou preferencialmente um ponta direita e talvez um lateral esquerdo diante das possibilidades do mercado. Existe preocupação no Flamengo de que o Ayrton Lucas possa ser negociado com o Al Nassr da Arábia Saudita. Esses foram os temas debatidos durante o encontro dessa sexta-feira. O nome do Ângelo, atleta do Santos, voltou a ser alvo de muito papo desse Conselho de Futebol do Rubro-Negro. Fui buscar detalhes a respeito da operação da negociação com o Santos. A maior oferta feita pelo Flamengo ao Peixe foi de 9 milhões de euros, bastante distante dos 20 milhões de euros que o Santos exige para negociar o atleta, com a lembrança de que o Santos é dono de 70% dos direitos econômicos. Conversei com o responsável por representar o Flamengo nas tratativas com o Santos antes de gravar esse vídeo e a pessoa me respondeu o seguinte, abre aspas, eu penso que a semana que vem será absolutamente decisiva, ou vai ou racha, fecha aspas. Por que a semana que vem? O Flamengo tem na terça-feira a decisão da Recopa Sul-Americana e não gostaria de fazer muitos movimentos de contratações antes de fechar esse ciclo de várias decisões. Teve Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana. A partir do fim dessas competições, o rubro-negro se entende mais à vontade para buscar reforços e também para negociar atletas. Perguntei para essa fonte se existe alguma possibilidade de o Flamengo aumentar a proposta pelo Ângelo e tentar incluir jogadores. Ainda citei o nome do Marinho, essa pessoa desconfia, aposta que o Marinho não vai querer voltar ao Santos, ele não saiu muito bem e tem um salário bastante alto para a realidade financeira do Peixe. Pelo que eu senti, a chance de o Ângelo virar jogador do Flamengo é bem pequena, para não dizer praticamente zero. O rubro-negro vai buscar um ponta direita, mas a tendência é que seja um outro jogador.